Alô, bom dia, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz do nosso Senhor Jesus, voltando aqui com as nossas lives, né, aqui pela manhã, dando glória, glorificando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, daquele que reina para todo sempre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus da nossa salvação, né? É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que trabalha de uma maneira mais que especial nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos orar. Nós vamos falar com o nosso Deus nesta manhã, né? Nós vamos adorar, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, é o nome daquele que reina para todo o sempre. Graças a Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Vamos orar nessa manhã, vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de falar da tua palavra, do teu amor, qual não sou digno de falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus muito especial. Eu peço nessa manhã, Jesus, de segunda-feira, perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelas minhas falhas, por tudo aquilo que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor. Pai, nessa manhã, abençoa a tua igreja, os teus servos, todos aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir, de assistir a tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos, adoramos o nome daquele que reina para todos sempre. Louvado seja Deus. Que o teu Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a nossa oração nessa manhã. Oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Sem mais delongas, vamos para a poderosa palavra de Deus, né? A palavra de Deus hoje, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos falar sobre oração, né? Vamos falar sobre discípulos, o qual eles perguntaram para Jesus, né? E disseram: o Senhor nos ensina a orar, como também João ensinou os seus discípulos, né? Então, o tema da mensagem é: Senhor, nos ensina a orar. Louvado seja Deus. Por que que nós precisamos pedir que o Senhor nos ensina, pastor Reginaldo, a orar? Porque muitas das vezes nós não sabemos orar. Porque nas maioria das vezes, nós não sabemos mesmo, né, orar, como pedir, como buscar, né? Às vezes nós somos pequenos, meninos na fé. E nós precisamos, meus amados e queridos irmãos, pedir que o Senhor nos ensine a orar, né? Porque muitas das vezes nós não sabemos mesmo pedir ao Senhor para que Ele nos ensine a orar. Então nós precisamos pedir: Senhor, nos ensine a orar, Senhor. Nos ensine, meu Deus, como nós devemos orar, o nome daquele que reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos pedir que o Senhor nos ensine a orar, a adorar o nome daquele que reina para todos sempre.
livro de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1 da palavra de Deus, que diz assim, a gloriosa e poderosa palavra de Deus. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui nós estamos vendo, amados e queridos irmãos, os discípulos, um dos discípulos de Jesus, preocupado, né, em saber orar, em saber como pedir a Deus, em oração, aquilo que Deus ia se responder, né? E aqui eles dizem, olha, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos, né? A oração, meus irmãos, não pode ser feita por nós de qualquer jeito, mas nós precisamos ter um direcionamento correto da oração, como nós devemos orar, como nós devemos adorar o Senhor, como nós devemos buscá-lo na beleza da sua santidade. A oração é a chave de mexer, de tocar no coração de Deus. A oração é a chave de tocar nos céus. A oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. A oração, ela feita com persistência, a oração feita com perseverança, ela opera maravilhas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, a oração, ela é a arma mais poderosa do mundo, do planeta Terra. Se chama a oração. A oração ao Deus dos céus. A oração àquele que é, aquele que faz, aquele que reina para todo sempre. Sem orar, sem oração, nós não venceremos os problemas, dificuldades, né? Nós precisamos aprender a orar. E não é com vãs repetições, como diz o Senhor, não. Mas nós devemos aprender e saber orar ao Senhor para não enfadá-lo, para que também não venhamos ser rejeitados. Nós precisamos focar as nossas orações. Nós precisamos focar como nós oramos. A maneira que nós oramos ao Senhor tem que ser uma oração direcionada, focada àquele que reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. O versículo 2 diz assim, e ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Né? Então, quando Jesus aqui ensinou a maneira correta aos seus discípulos, ele ensina aqui o Pai e Nosso para os seus discípulos. Então, Jesus, ele não replicou, né, quando eles pediram que ele viesse ensiná-los a orar. Então, Jesus disse, tudo bem, né, eu vou ensiná-los aqui, vocês venham orar, mas orar da maneira correta. E o versículo 2 diz, e ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, seja o teu nome, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quer dizer, Jesus ensinou a maneira correta, ele diz, Pai, santificado, santo seja o teu nome, Pai. Venha o teu reino. O
O reino de Deus para vir a quem? Para vir a nós. O reino de Deus para vir a quem precisa. O reino de Deus, ele precisa estar entre nós. Jesus disse, o reino de Deus não está longe de vocês. O reino de Deus, ele não está distante de vocês. O reino de Deus não está aqui, não está acolá, não está isso, aquilo, outro, não. O reino de Deus está dentro de cada um de vocês. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está na igreja, na casa do Senhor. Quando nós estamos pregando uma mensagem, quando nós estamos falando do grande amor de Deus. O reino de Deus está quando nós nos reunimos entre os irmãos, entre a igreja, entre a casa do Senhor. O reino de Deus não está aqui, não está acolá, mas o reino de Deus está no meio de cada um de nós. Louvado seja Deus. Então Jesus ensinou a maneira certa, correta, como devemos orar e como seus discípulos deviam orar. Também a mesma coisa para nós. O versículo 2 diz assim, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele aqui ensinou a maneira correta de orar, de buscar ao Senhor, de buscar a Deus. Jesus ensinou aqui a maneira super correta, né? A maneira certa, a maneira em que Deus trabalhava o trabalho na vida de cada pessoa, louvado seja Deus. Jesus, ele ensinou. Eles disseram, olha, Senhor, quando Jesus terminou de fazer uma oração, um dos discípulos disse, Senhor, nos ensina a orar, Senhor. Como João ensinou o discípulo dele, ensina nós também. Jesus disse, eu vou ensinar vocês. E no versículo de número 2, Jesus diz, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, o teu reino. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Né? O que foi pedido aqui na oração que Jesus ensinou aos discípulos? Coisa simples. Não foi ensinado a nós pedir coisas grandiosas. E foi ensinado aquilo que traz paz. Né? Santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Coisa simples. Coisa protocolar, amados e queridos irmãos. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E o que sustenta o ser humano aqui na terra, terrenamente, é de comer a comida, a carcaça aqui do nosso corpo. Saco seco não segura em pé. Né? E depois o que segura nós aqui é Deus. É o fôlego de vida. É a respiração que segura nós aqui. Não é bem, não é salário que nós corremos atrás, lutamos todos os dias. Não. O que nos segura aqui nessa terra são essas coisas simples. A comida, o pão que Deus nos dá. E Jesus ensinou a maneira correta de orar. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós estamos, para quem está chegando agora, irmãos, em Lucas capítulo 11, versículo 1 em diante. Estamos agora no versículo 2 da palavra de Deus. E no verso 3, ele diz assim, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E no verso de número 4, Jesus diz assim, para os discípulos orar, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Louvado seja Deus. Então, qual é o tipo de oração? Pai, dá-nos o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós temos perdoados aquele que nos deve.
Será que nós temos perdoado aquele que nos deve, irmãos? Será que nós temos perdoado? Será que nós temos perdoado, louvado seja Deus? Se nós não perdoar aqueles que nos agravaram, se nós não perdoar aqueles que causaram mal, maldade em nossas vidas, de maneira nenhuma nós seremos perdoados. De maneira nenhuma nós alcançaremos perdão. De maneira nenhuma nós seremos perdoados. De maneira nenhuma nós seremos impactados, abençoados. Mas nós precisamos de ser os impactados, perdoados, abençoados por Deus. Se nós não liberarmos perdão, de modo algum nós também seremos perdoados, meus irmãos. Porque hoje Deus trabalha assim. Né? No Velho Testamento, Deus trabalhava dente por dente, olho por olho. Hoje Deus trabalha com a força do amor, do perdão. Se nós perdoar aquele que nos ofende, Deus também nos perdoará. Se nós não perdoar aquele que nos ofende, de maneira nenhuma Deus nos perdoará. Como que Deus vai nos perdoar a nós, se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem? Não tem como Deus trabalhar em nossas vidas dessa forma. Nós temos que ter um coração aberto. Nós temos que ter um coração para perdoar. Por que Deus pede que nós venhamos perdoar os outros? Perdoar aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, que nos maltratam. Porque dessa vida a gente não leva nada. Dessa terra não vai nada conosco. Dessa terra aqui só vai a salvação. Dessa terra aqui só vai aquilo que nós praticamos de bom. Aquilo que nós fazemos de bom. Somente isto. Desta vida, desta terra. Né? Então, se nós não liberar perdão, não perdoarmos os homens, as pessoas, de modo nenhum nós seremos alcançados, nós seremos impactados pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter um coração voltado ao perdão. Nós precisamos perdoar verdadeiramente aquele ou aqueles que nos têm ofendido, diz a palavra de nosso Deus. Vamos ver aqui esse estudo do versículo 2 ao 4 a respeito da oração que Jesus ensinou aos discípulos. A oração do Senhor. Nós temos aqui Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 15. Nota sobre a oração do Senhor. Mateus 6, 9 e 15. Vamos ver aqui. Mateus 6, 9 e 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-me do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos? Então, logicamente, biblicamente, é assim que funciona a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nós precisamos liberar perdão, por mais que seja e como seja, que as pessoas têm lhe prejudicado, né? Tem sido mal contra você, tem lhe perseguido, tem lhe injuriado, mas o recomendamento bíblico da palavra de Deus é que nós devemos perdoar as pessoas, é que nós devemos perdoar os corações. A recomendação é essa. Não existe outra recomendação. A recomendação é essa aqui. Não tem outra, não. A recomendação é essa, baseada na palavra de Deus. Então, nós temos, meus amados irmãos, que entender, compreender a gloriosa e poderosa palavra de Deus, agindo, trabalhando em nossas vidas, trabalhando em nossos corações. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Continuando aqui, o verso 3 diz assim: o nosso pão cotidiano. O crente deve aprender a orar por seu sustento. Mateus capítulo 6, versículo de número 11. Tendo por base 4 princípios bíblicos, sua petição deve ser de conformidade com a vontade de Deus e para a sua glória, né? Então, essa petição pelo pão cotidiano, do dia a dia de nossas vidas, precisa ser de acordo à vontade de Deus, né? Em conformidade com a sua vontade, né? E para a sua glória, que seja isso para a glória de Deus. Nós temos Mateus 6, versículo 10 e 33, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, 1 João 5, 14, 15. De modo que, por ela, Deus demonstre seu amor paternal ao crente. Mateus 6, 9. Mateus 6, 25 ao 34. Para suprir suas necessidades básicas e dar-lhe condições de praticar os deveres cristãos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Né? Para pedir coisas para si, somente depois de dar fielmente a Deus e ao próximo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 2 Coríntios 8, 2. Né? Então, a palavra de Deus aqui nos ensina como nós devemos pedir, como nós devemos buscar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos ver aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número... Louvado seja Deus. Capítulo 9 de 2 Coríntios. Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará, diz a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E nós temos também o capítulo 8, versículo 2, de 2 a Coríntios. Diz assim, a poderosa palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Amém, meus irmãos? Então aqui Paulo está falou aqui sobre contribuição, né? Nós saímos a passagem bíblica falando sobre oração e falando sobre o pão cotidiano, né? Paulo aqui já em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, fala sobre coleta, sobre ofertar, sobre ajudar aos necessitados, ajudar a obra de Deus. Mas de uma maneira que ele está falando voluntariamente, né? Sem aperto, sem apertar ninguém, sem estrovar ninguém, mas falando de uma maneira voluntária, de acordo à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o capítulo 11, a partir do verso 1, os discípulos, eles dizem, Senhor, depois que Jesus está orando, né, clamando, buscando o nome do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, do seu Pai, e os discípulos dizem, Pai, Senhor nos ensina a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Jesus ensinou eles a orar aqui, né? A oração que venha trabalhar na vida de qualquer ser humano para a honra e a glória do nome daquele que reina para todos sempre. Louvado seja Deus. Prosseguindo, versículo de número 5 da palavra de Deus de Lucas capítulo 11. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, lhe disse, amigo, empresta-me 3 pães. Então Jesus aqui ele traz uma parábola agora a respeito de oração. Jesus agora ele traz um ensinamento a respeito de oração. Agora Jesus vai trazer aos discípulos, aos seus escolhidos, aos seus obreiros, ele vai falar sobre persistência de oração. Jesus vai falar sobre orar, sobre perseverança em orar e não desistir jamais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a oração, meus irmãos, às vezes nós oramos agora e dentro de poucos minutos ou horas, Deus nos responde a maneira que agradam e que é de acordo à sua vontade. Mas tem coisas, situações que nós oramos e clamamos o nome daquele que reina para todos sempre, que Deus não responde essa oração de imediato. Tem oração que vai durar um grande tempo. Tem oração que Deus não responde logo mesmo para nos testar, para saber se nós vamos orar, para saber se nós vamos manter o foco de oração. Louvado seja Deus. Né? Deus, ele prova que ele ama, diz a Bíblia. Né? E tem oração que Deus não vai nos responder rapidamente. Até mesmo Deus, ele vai nos testar para saber, amados irmãos, se nós estamos dispostos a buscá-lo com intensidade, a buscá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Louvado seja o nome daquele que reina para todos sempre, graças a Deus. Então Jesus, depois de ensinar os discípulos a orar, ensinar nós a orar nessa manhã,
de segunda-feira, louvado seja Deus. Jesus, amados e queridos irmãos, ele traz a parábola do amigo importuno. O que é um amigo importuno? Né? É você chegar na casa de alguém e pedir algo e você bater na porta várias vezes, você importunar aquele amigo, aquela pessoa, por aquilo que você foi buscar. Qual é a importunação aqui na oração? É nós batermos na porta de Deus diariamente. É nós clamar com fé, buscar com força a graça de Deus sobre as nossas vidas. E Deus, ele vai responder a nossa oração. Se nós perseverarmos em buscar o Senhor, em perseverar na oração, louvado seja o nome daquele que reina para todos sempre. A Bíblia diz que nós precisamos crer, acreditar. Tem situações quando nós oramos mesmos, não pelo pão cotidiano e nem por outras situações, mas oramos por uma petição, por uma porta aberta, por algo mais difícil. Às vezes Deus demora a nos responder. Não é porque Deus é ruim, não é porque o Pai não gosta de você, não gosta de mim, não é porque Deus não está nos vendo, não é porque, não, nós moramos em São João dos Patos, uma cidade do interior do estado do Maranhão. Nós moramos no Maranhão. Se fosse em Londres, se fosse nos Estados Unidos, na Inglaterra, fosse num lugar, numa capital, se fosse num lugar que tivesse riqueza, Deus teria nos ouvido. Não, não é isso não. Não é por isso não. Deus, ele tem a sua maneira de agir, de trabalhar na vida de cada pessoa, de cada comunidade cristã. Deus, ele sabe, é onisciente, onipotente, onipresente, meus irmãos. Ele é um Deus soberano, poderoso e especial, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa parábola do amigo importuno, Jesus traz aos seus discípulos e traz para nós nessa manhã, para nós compreender e entender como ele age em oração, como Deus trabalha em oração. E o versículo 5 diz: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, disser, amigo, empresta-me 3 pães. É um momento de dificuldade. Você está na sua casa, chegou alguém na sua casa e você precisa de 3 pães, e já é meia-noite. Certamente você vai procurar esse amigo seu, e este amigo seu já está deitado, com os filhos na cama. Você vai procurar esse amigo seu e ele não vai poder te atender. Por quê, pastor Reginaldo? Simplesmente ele não vai poder te atender, porque já é meia-noite, ele já está deitado, está dormindo. Ele não vai acordar, abrir a porta para te atender, porque já é tarde. Mas você vai chamar 1, 2 vezes. Se você for uma pessoa persistente, você vai insistir em bater na porta, mesmo que seja fora de hora. Você vai perseverar e vai insistir. E pela sua insistência, pela sua perseverança, esse teu amigo vai levantar da cama dele. Assim, irmãos, é Deus para conosco. Se nós persistirmos em oração, persistirmos em buscar o Senhor, Deus vai trabalhar a nosso favor. Deus vai responder às nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Graças a Deus. Versículo de número 6. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Então você vai chegar, ele vai chegar, o amigo, a pessoa vai chegar na porta do amigo e vai dizer, olha rapaz, chegou um amigo meu de caminho de viagem, e eu não tenho o que dar para ele. Lá em casa não tem nada para oferecer para meu amigo, para ele não dormir com fome. Então eu vim aqui e quero que você me preste, me arrume esses 3 pães para me colocar na mesa para o meu amigo. Então você vai falar o que você necessita. E ele respondendo de dentro,
disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar ou para te dar. Depende da tradução, né? Então o amigo vai responder para você lá de dentro da casa. Já é meia-noite, eu não posso levantar para te arrumar pão, para te emprestar pão. Porque já é meia-noite, eu já estou deitado com os meus filhos na cama. Assim é Deus também. Deus vai dizer, eu não posso te atender. Porque já é tarde. É fora de hora. Mas você vai insistir em bater na porta de Deus. E Deus, ele vai te atender. E Deus, ele vai te responder. Pela sua perseverança. Pela nossa perseverança em oração. A porta vai abrir. A porta vai se abrir. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A porta da graça, a porta do Espírito Santo, a porta do amor de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em versículo de número 8, digo-vos que ainda que se não levantar a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á. Todavia, por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver mister, o que houver necessário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui Jesus está dizendo que ele vai levantar por ser seu amigo pela perseverança, pela insistência que você bate na porta da casa dele. Deus e também ele vai se levantar, está dizendo Jesus, pela insistência que você insiste batendo na porta de Deus. Ele vai nos atender. Ele vai atender a você pela sua importunação, por você estar orando de contínuo, buscando aquilo que está dentro do seu coração, que é de acordo com o reino de Deus e é de acordo com a vontade daquele que reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Pedi e buscai, batei e encontrai. Mateus capítulo 7, versículo 7, fala sobre pedir e orar, fala oração, fala sobre bater na porta de Deus no coração. A oração é a chave de mexer no coração de Deus, né? O problema nosso é que nós queremos orar no instante e ser respondido agora mesmo. Tem oração que nós oramos nesse momento e somos atendidos rapidamente. Mas a maioria das nossas orações, irmão, demora anos, tempo, para ser respondida. Às vezes demora 1 ano, demora 2. Tem oração que eu tenho orado, orei a Deus, e ela já tem mais de 20 anos que eu orei ao Senhor, eu não era nem crente ainda. Pedindo a misericórdia de Deus que me levasse naquele lugar novamente, naquela região. E outro tipo de oração, né? E eu ainda estou esperando em Deus. Eu ainda espero no Senhor que Deus venha fazer isso na minha vida. Louvado seja Deus. Que seja viável, seja de acordo à sua vontade. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, versículo de número 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O versículo 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre, né? Aquele que pede, ele receberá, com perseverança, baseado no grande amor de Deus. Aquele que bate na porta, a porta será aberta. Aquele que busca, ele encontra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logicamente que se nós formos perseverantes em buscar o Senhor vai abrir a porta do nosso coração. Ele vai abrir a porta para mim e para você, porque nós estamos persistindo, perseverando na grande palavra de Deus, no grande amor de Deus. Louvado seja o nome do Cristo, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus
e da terra. Louvado seja Deus. Versículo de número 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão por seu filho, e lhe dará uma pedra? Quem é o pai de família, a mãe de família, que o filho te pede pão e você vai dar uma pedra para ele? Não, você não vai dar uma pedra para ele, não. Você pode até dizer que não tem, que não vai dar nada para ele. Mas de tanto ele perseverar, de tanto ele te importunar, né, insistir, por causa da insistência da criança, do menino, você vai dar um pão para ele. Porque é um menino perseverante, insistente. E com Deus, será que Deus não nos responderá? A Bíblia diz que sim. Ele, por ser nosso amigo e sermos oportunista e perseverar, né, oportunar ele, né, ele vai nos responder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Nazaré. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Quem dentre nós, qual pai de família vai fazer isso? Que o filho vai pedir um peixe e você vai dar uma serpente para ele? Não, você vai dar peixe. Você vai dar uma coisa boa para ele. Assim é Deus para conosco. Quando nós somos perseverantes, estamos com a nossa vida enraizada na palavra de Deus. Quando nós estamos andando em espírito e verdade. Quando nós estamos andando em novidade de vida. Né? Quando nós estamos andando na vontade do Filho de Deus. Quando nós estamos servindo ao Senhor enquanto se pode achar. Quando nós estamos invocando a Ele enquanto Ele nos dá oportunidades. Louvado seja o nome daquele que reina para todos sempre. Versículo 11. Se vós, pois sendo maus, Jesus está dando aqui um banho de água fria em nós. Né? Ele está dizendo, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Né? Jesus está dizendo, vocês são maus, vocês são muito ruins. Né? Vocês são errantes, pecadores. Vocês sabem dar coisa boa aos filhos de vocês. Vocês não vão dar uma pedra no lugar de um pão. Vocês não vão pôr uma cobra e dar no lugar de um peixe. Vocês sabem, vocês conhecem. Vocês não vão dar coisa mal, coisa ruim para os filhos de vocês. Aleluia, louvado seja Deus. E diz assim, irmãos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Nosso Pai Celestial, irmão, Ele dará bens, coisas boas para nós. Mas nós sabemos, temos que saber pedir. Pedir bem, não pedir mal. Né? Pedir de acordo, Jesus ensinou o discípulo aqui em Lucas capítulo 11. Louvado seja Deus. Jesus ensinou o filho da meada, ensinou como devemos e como deve orar o cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós devemos pedir de acordo à vontade de Deus, à vontade do Senhor. Versículo de número 13. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, louvado seja Deus. Então, se nós queremos que os homens nos façam coisas boas, nós devemos também fazer o mesmo com os outros. Né? Se nós queremos receber coisas boas, então faça também com os outros, com as outras pessoas. Né? Faça da mesma maneira. Louvado e santo, poderoso é o nome daquele que reina para todo o sempre louvado seja Deus. E o versículo de número 8 nos diz, de Lucas capítulo 11, nós estamos falando da parábola agora do amigo importuno. Os discípulos disseram a Jesus no começo do capítulo 11 aqui, dizendo, Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Nos ensina, Senhor, como nós devemos orar. E Jesus aqui ensinou os discípulos a orar. E aqui Jesus agora traz a parábola do amigo importuno, diz a palavra de Deus. Né? Do amigo importuno, aquele que importunou seu amigo meia-noite, para que ele se levantasse da cama e desse
pães, arrumasse, emprestasse pães para ele, também receber um amigo que chegou à meia-noite na casa dele, de viagem, louvado seja Deus. Versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Né? Quer dizer, Jesus aqui, ele cita a parábola do amigo importuno. Jesus disse, assim como este amigo chegou na casa do outro seu amigo, meia-noite, e bateu na porta, era amigo dele, íntimo. E o amigo respondeu lá de dentro da casa, olha, vai embora. Isso não é hora de você bater na minha porta. Eu não vou lhe atender, estou com os meus filhos na cama. Eu não tenho condições de atender você. Mas se você voltar outro dia, de dia, eu vou atender você. Não, mas o amigo continuou batendo na porta, insistindo, porque ele estava com necessidade. Chegou outro amigo dele à meia-noite na casa dele, ele não tinha nada para oferecer. Ele não podia deixar esse homem, essa pessoa dormir com fome. O que é que lhe restava naquele momento? Ele sabia que o seu homem não tinha pães em casa. Estava necessitado. Não restou outra alternativa, outra saída, senão ele perseverar e insistir na porta do seu amigo para que ele abrisse a porta, ele concedesse a bênção que eram os 3 pães. Qual é a necessidade que você tem? Qual é a necessidade que eu tenho, que nós temos? É pessoal? É íntima? Qual é a necessidade que nós temos? É na área da saúde? É na área sentimental, na área do casal? Qual é a necessidade que nós temos? É na área profissional? Ou a maior necessidade que temos hoje é na área espiritual? Então nós devemos pedir e clamar àquele que reina para todo sempre. A área mais que nós necessitamos, irmãos, nos dias de hoje, eu digo que é a área espiritual. Nós precisamos de poder, de graça na nossa vida. Nós precisamos de unção nas nossas vidas, louvado seja Deus. Nós precisamos de ver a obra de Deus crescendo voluntariamente. As pessoas aceitando a Jesus voluntariamente, de acordo à vontade de Deus. Nós precisamos ver a obra de Deus crescer, se agigantar. Nós precisamos, irmãos, ver o Senhor operar poderosamente em nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos que as nossas orações que nós temos orado, temos chorado na presença de Deus, nós precisamos que Deus nos atenda. Nós estamos precisando que Deus fale conosco, que Deus venha atender mesmo. E muitas das vezes faz parte da obra de Deus em bens terrenos, em situações travadas, em portas fechadas, Jesus. Nós temos orado há anos, há tempos, pedindo uma resposta ao Senhor. Que o Senhor venha nos atender, venha atender a tua obra. Que o Senhor venha nos ajudar a melhorar para que venhamos fazer a tua obra, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O amigo importuno, depois do ensinamento de Jesus aos seus discípulos, Jesus ensina eles a orar. Como deve orar. Jesus ensina os seus discípulos como eles têm que proceder na oração. Não pedindo coisas fora do alcance, mas pedindo aquilo que é possível, que é de acordo à poderosa e gloriosa vontade de Deus. E Jesus aqui em seguida, a ensiná-los, os discípulos, ele propõe uma parábola de um amigo importuno, como nós devemos ser perseverantes na oração. Igual este amigo importuno que tinha necessidade de pão, de comida, tinha necessidade de receber bem ali o seu amigo,
E o que é que ele faz aqui? O que ele faz aqui é simplesmente dizer, explicar aqui essa palavra, que nós deveremos importunar o céu, bater na porta do céu, clamar o nome do Senhor, daquele que reina para todo sempre. E Deus, ele vai nos atender. Deus, ele vai agir a seu favor, a meu favor. Deus vai trabalhar de uma maneira, de uma forma mais que especial. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. Versículo de número 10. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á a porta. Louvado seja Deus. Todo mundo que busca a Deus, ele recebe graça de Deus, poder de Deus na vida. Né? Discernimento do Espírito Santo. Quem busca ao Senhor, acha. Quem bate na porta, ela abre. Né? Quem clama o nome daquele que reina para todo sempre, Deus abre a porta. Deus vai trabalhar em nossas vidas. Deus, ele ouve a oração. Ele ouve o seu povo. Louvado seja Deus. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma serpente, lhe dará uma pedra? Versículo 11. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Qual o pai que vai fazer isso com seu filho? Né? É a mesma referência bíblica aqui de Mateus capítulo 7, versículo 7. Deus nos ensina, manda nós pedir. Nós pedir bem, não pedir mal. Pedir aquilo de acordo com a vontade de Deus. Pedir aquilo que é a vontade de Deus e que venha glorificar o nome do Senhor. A nossa oração e a nossa petição, meus irmãos, é isso aí. É que nós vamos pedir algo que venha a ser de acordo com a vontade de Deus e pedir algo que venha a ser para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por exemplo, é uma coisa material, uma coisa simples, mas nós devemos pedir, né? Eu digo que sim, se você pedir de acordo à vontade de Deus, Deus pode atender. Né? Alguém, muitos anos atrás, pediu a Deus, a pessoa tinha um emprego, né? E trabalhou por muitos e muitos anos, e a pessoa tinha com direito, né, a tal recurso. E a pessoa pediu a Deus de comprar um carro para fazer missão, fazer a obra de Deus. Foi nesse propósito. Né? E o transporte ali praticamente não rodava louvor dentro do transporte, mas só música mundana, música do mundo. Né? Ou seja, não pela pessoa crente, mas por familiares. Né? Serviu basicamente para o mundo, para as coisas do mundo. E esse transporte se transformou, irmão, em nada. Se transformou em nada. Né? Porque não foi pedido, irmão, para a glória de Deus. Para usar a família, para ali ter louvor daquele objeto. Para a glória de Deus. Não. Mas foi uma coisa para somente por pedir, para satisfazer desejos de pessoas que não serviam a Deus. Quando o propósito foi totalmente diferente. Então nós devemos pedir algo a Deus que venha a ser para a glória de Deus, que venha a ser de acordo à vontade de Deus e para a glória de Deus. E Deus vai nos atender às nossas orações. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual o pai que o filho vai dizer, papai, me dá um ovo cozinhado? Né? O filho vai ver ali uma dúzia de ovo, vai ver meia dúzia de ovo, numa bacia, numa cuia. O filho vai ver o ovo na geladeira. O que é que o filho vai dizer, meus irmãos? Mamãe, papai, me dá um ovo para me cozinhar. Cozinha um ovo para mim. Qual o pai, qual é a mãe que vai dar um escorpião para ele? Não, vou te dar um escorpião para ele te ferir. Não, não vai dar não.
O filho, o pai, a mãe vai dar um ovo para seu filho. E Deus, nós sendo maus, Jesus disse, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Diz, vocês são maus. E vocês sabem dar coisa boa aos filhos de vocês. E Deus dará o mal aos seus filhos? Não, Deus dará o bem aos seus filhos. Deus escolherá o bem. Deus vai fazer o bem para com seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo o que nós pedimos a Deus, de acordo à vontade de Deus, o que nós pedimos ao Senhor, para a glória de Deus, Deus nos dará, Deus atenderá as nossas orações. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Versículo de número 13. E nós vamos encerrar a mensagem no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Diz assim o versículo 13 de Lucas capítulo 11. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Então Deus nos dará o Espírito Santo, nos dará coisas boas. Deus nos dará, meus irmãos, coisas extraordinárias. Nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E o Pai Celestial? E Deus? Ele não saberá dar coisas boas a nós, que somos seus filhos, que clamamos a Ele de dia e de noite? Com certeza Deus nos atenderá para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Este versículo provavelmente provavelmente não se refere o Espírito Santo ser concedido ao crente a partir do novo nascimento. João 3,3. Uma vez que a partir da conversão todos os crentes passam a ter permanente em si a presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 8. Aqui provavelmente trata-se de quem já é salvo. E neste caso, dar o Espírito Santo refere-se à plenitude do Espírito Santo que Cristo prometeu aos que já são filhos do Pai Celestial. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Somente uma referência bíblica aqui no livro de Lucas para nós orar nesta manhã em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Digo-vos, versículo de número 9, versículo de número 8, versículo 7, versículo 8, de Lucas capítulo 18. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Fez uma pergunta, Deus, aqui, o Senhor para nós. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem, como Jesus vinha buscar a sua igreja, achará fé na terra? Achará gente orando, buscando e clamando o nome do Senhor, buscando e orando e pedindo que Deus venha fazer a sua vontade e que a petição seja para a glória de Deus? Eis a questão. Então nós temos que permanecer em Cristo Jesus. E a oração tem que ser perseverante, de acordo à vontade de Deus e para a glória de Deus. Vamos orar e vamos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, nessa manhã nós te damos graças, Criador dos céus e da terra. Jesus liberta, salva, transforma, abençoa todos aqueles que vão ouvir essa mensagem no dia de hoje, amanhã, que vão ter a oportunidade de ouvir essa mensagem, meu Pai, outros dias. E se assim o Senhor não tiver voltado. Pai amado, nesta manhã nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, convença do pecado, da justiça e do juízo. Que haja salvação de vida de pessoas, aqueles que nos têm pedido oração, meu Pai, através aqui do canal da igreja. Pai, cura, liberta,
de todas as áreas. Pai, nós oramos que haja milagres, testemunhos para a glória do teu santo nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique todos na paz do Senhor Jesus e que nós venhamos ter uma boa segunda-feira de trabalho e que nós venhamos passar o dia em paz, louvando e glorificando o nome daquele que reina para todo sempre. Deus abençoe a todos. Fique todos na paz de Cristo Jesus. Amém. Eita glória.